Olá, mais um Viva Bem chegando nessa reta final aí de 2019. E por falar em reta final, Natal se aproximando, Ano Novo, o que a gente pensa logo? Ceia gostosa, farta, panetone, mas aí tem a preocupação com a saúde, com aqueles indesejáveis quilinhos a mais. Como controlar tudo isso? Como aproveitar as festas da melhor forma? A gente vai descobrir agora com a minha querida convidada, doutora Lenina Mattioli, médica e nutróloga e médica do esporte, não é isso, doutora? É isso mesmo, Ana. Já esteve conosco aqui uma vez, agradeço por ter voltado. Muito obrigada. E como eu estava falando para os nossos queridos aí telespectadores, chegou Natal, é uma delícia, né? É uma época assim mágica. Olha, gente, eu vou logo confessando que para mim Natal é a melhor época do ano. Eu sou fã de carteirinha do Natal, vou montar um fã-clube, tá bom? Eu amo Natal. E é claro que a gente lembra das coisas boas, né? Além da gente ficar com o espírito mais calmo, com a mente mais aberta, mais paciente, a gente quer também aproveitar aquelas guloseimas todas. Mas aí que está o perigo, não é isso, doutora? É, aí que está o perigo, porque assim, na verdade, se a gente for contabilizar mesmo, o que nós temos de extra nessa época? O Natal, o Ano Novo, a ceia de Natal, a ceia de Ano Novo, o almoço de Natal e o almoço de Ano Novo. E algumas recepções, vamos dizer, confraternizações, amigo secreto. Mas que a gente tenha, sei lá, 5 confraternizações, mais 2 ceias e 2 almoços, vão ser ao todo 9, vamos dizer assim. É bastante. Eu nunca tinha feito essa conta. E todos os outros dias, café, almoço e jantar, se a gente seguir a nossa dietinha, a nossa alimentação saudável, não é isso que vai dar tanto aquele choque. É porque assim, às vezes a pessoa ela entra no mood de Natal, né? Mood de Ano Novo, aquela coisa de, então agora já que é Natal e Ano Novo, ano que vem eu resolvo tudo e chuta o balde. Chuta o balde, é muito comum. Mas se a gente contabilizar que, assim, vamos dizer que a gente tenha 2 eventos aí por semana em dezembro, né? E todas as outras refeições nossas, a gente mantém a nossa linha, não vai ser um estrago tão grande assim. Doutora, tenho ouvido falar muito, acho que muita gente também já ouviu falar dos regimes aí específicos, né? Regime intermitente. Queria que me explicasse um pouco o que é e dissesse se é bom ou não. Então, dieta intermitente, na verdade, você vai variando os nutrientes, dá algumas pausas, faz ciclos, por exemplo, de carboidratos, ciclos, para você, vamos dizer assim, no final das contas, diminuir a quantidade de calorias que aquela pessoa está ingerindo e fazer com que ela emagreça no final. Só que assim, é uma dieta como todas as outras, que a gente não consegue levar por muito tempo, né? O grande problema dessas dietas da moda, seja dieta intermitente, dieta paleo, low carb e tantas outras que a gente vê, dieta flexível, é porque a gente não consegue ficar muito tempo nessas dietas. Geralmente são dietas que, se a pessoa ela é bem restrita no começo, elas fazem um emagrecimento muito intenso, só que depois a pessoa ela não consegue manter. E aí ela cai naquele efeito sanfona que a gente chama. Então você consegue restringir até um certo tempo e depois é como se você tivesse, entre aspas, um efeito rebote, porque daí o seu organismo ele tende a recuperar os quilos que você perdeu. E às vezes a impressão que dá é que a pessoa, quando passa por esse efeito rebote, ela acaba ficando mais inchadinha do que o período anterior à dieta, né? Sim. O que é pior. O que é pior. E, na verdade, acontece o seguinte, todas essas dietas, elas têm que ser vistas como um curto prazo e como uma intervenção momentânea e já linkada num equilíbrio do paciente. Então, por exemplo, se chega um paciente, vou dar um exemplo meu, assim, no meu consultório, e ele precisa emagrecer, a gente vai fazer um plano para ele, mas primeiro que ele aprenda a comer corretamente, depois a gente intervém com uma dieta talvez um pouco mais radical, só que ele já aprendeu. Então, quando ele voltar, ele vai voltar naquilo que ele fazia antes. E não simplesmente eu como tudo errado, eu corto tudo, eu emagreço e de repente eu não consigo manter aquilo a médio e longo prazo. Porque, na verdade, o sucesso do emagrecimento, ele é justamente o quanto tempo você consegue se manter magro. Porque emagrecer, qualquer dieta que gere déficit calórico, ou seja, que você consuma menos do que o que você gasta, ela vai te emagrecer, seja ela saudável ou não.
Mas, na verdade, o que a gente tem que pensar é o quanto tempo esse paciente vai conseguir manter essa dieta, que se ela é factível a médio e longo prazo, e para ele conseguir se manter magro. Então, assim, os hábitos saudáveis, eles têm que estar muito arraigados, senão a gente não consegue. Não, gente, é uma mudança de postura, comportamental, né? É uma mudança de comportamental, exatamente. A gente isso. tem que ter muita determinação, tem que estar muito equilibrado, seguro. Por exemplo, a dieta intermitente que eu citei, ela consiste em ficar muitas horas sem comer também, o não é? jejum, né? Na questão do jejum intermitente, eu já vi gente né? dizendo assim, que, por exemplo, janta ou faz um lanche caprichado, 5 horas da tarde, e vai almoçar meio-dia depois. Então, o jejum intermitente especificamente... o jejum intermitente. Na verdade, acontece o seguinte, com o jejum, a gente tem a queda de um hormônio insulina, que é aquele mesmo hormônio do diabetes, mas que é um hormônio que, quando ele está muito alto, a gente tem uma dificuldade de emagrecer. Então, assim, a gente tem a queda desse hormônio insulina, quando a gente faz um jejum prolongado, só que, se esse jejum prolongado for quebrado com algum alimento que tenha carboidrato simples e que vá subir muito essa insulina, ele é pior do que se a gente não tivesse feito aquele jejum. Olha, entendeu? a pegadinha. Então, vamos supor, vamos fazer um exemplo. Em primeiro lugar, esse jejum intermitente tem de ser no mínimo quanto tempo? Então, geralmente eles preconizam a partir de 16 horas de jejum você teria o benefício. 16 horas de jejum. Aí a pessoa ficou 16 horas, o que ela tem que comer? Se caiu na hora do almoço? Ela teria que comer, por exemplo, proteínas, gorduras naturais dos alimentos, vegetais, alimentos naturais sempre. Nada de carboidrato? Não, carboidratos naturais dos alimentos, mas uma macarronada, por exemplo, jamais. Não, um arroz entendeu? e um feijão pode? Olha, dependendo da estratégia que ela use, talvez não seja a melhor opção. O melhor é uma salada e uma carne, talvez. Uma salada e uma carne, mas com alguns vegetais também, alguns legumes, por exemplo, alguns tubérculos, tipo uma batata doce e tal. Mas mesmo assim... E não tem perigo para a saúde? Algumas pessoas me perguntaram isso. Pergunta para a doutora se não tem perigo para a saúde, deixar o corpo tanto tempo sem energia. Olha, teoricamente não há risco, né? Tanto que existem algumas práticas de jejum, até mesmo religiosas, né? A gente tem, por exemplo, o Ramadã, que são um mês dos muçulmanos, que são 40 dias com jejum durante do nascer ao pôr do sol, eles simplesmente não se alimentam. E assim, as pessoas fazem e não há um grande problema. O problema do jejum para o emagrecimento, por exemplo, é que tudo que a gente faz demais, o corpo ele entra num platô e aquilo passa a não funcionar. Então, a estratégia de jejum ela tem que ser colocada dentro de uma outra estratégia alimentar, porque qualquer que seja a estratégia, ela precisa gerar déficit calórico. Então, você precisa consumir menos calorias do que o que você gasta para você conseguir mobilizar a gordura. Então, se você simplesmente colocar o jejum, mas naquele tempo que você se alimenta, você consumir alimentos que gerem um superávit calórico, o jejum não vai te beneficiar no sentido do emagrecimento. Entendeu? Gente, tá vendo? É um pouquinho mais complexo do É. que parece. Mas, ó, muita calma nessa hora que todo mundo consegue, viu? Daqui a pouquinho a gente continua o nosso assunto. Fique aí. Reta final, Natal chegando, Ano Novo, e a gente aqui preocupado com a ceia, gente. Mas não é só com a ceia, a gente está preocupado em se alimentar direito e não cometer excessos. Não é isso, doutora Helenina? Exatamente. Inclusive, olha só, isso é muito importante, os excessos têm que ser minimizados, anulados, principalmente em criança, né? Exatamente. Inclusive, você trabalha com crianças lá no consultório? Lá no meu consultório tem uma nutricionista que é especialista em pediatria e gestantes, né? E realmente, o que a gente vê é o seguinte, o hábito da casa vai se refletir na criança. Então, às vezes a criança ela está acima do peso, ou ela está com um hábito alimentar muito ruim e, na verdade, aquilo é um reflexo dos pais, né? Porque, assim, a gente fala que a criança ela não vai no supermercado comprar a bolacha, o refrigerante, o chocolate. Então, assim, e a criança, ela aprende, ela é educada porque ela, não tanto com o que os pais falam, mas com o que os pais fazem. Então, se tem aquela mesa que sempre tem vegetais, que ela vê os pais comendo vegetais. Então, assim, às vezes a mãe quer que o filho coma brócolis, ela não come brócolis. Como que, sabe? Olha, meu filho, coma que isso é bom.
inconscientemente a criança pensa, ué, mas se é bom, por que ela não come, né? E assim, crianças que são educadas em famílias que têm bons hábitos, elas automaticamente adquirem aqueles bons hábitos. Às vezes precisa parar uma arestazinha ou outra, mas é muito pouco, né? E é um problema, eu considero muito sério, porque hoje em dia a gente vê muita criança acima do peso, né? Muitas. Eu acho que esse problema se agravou de uns anos para cá. Sim. Não sei se os pais estão mais sem tempo, né? Porque, gente, vamos combinar, né? Tempo para filho não é opção, é uma decisão, né? É uma a partir decisão, do momento né? que tem a criança, ela tem que ser cuidada. E uma das coisas que agravou muito, né? Existe essa discussão, é que principalmente as pessoas não sabem mais cozinhar. As pessoas não fazem mais comida em casa. Então, agora está se resgatando esse hábito de cozinhar, esse hábito dos alimentos mais naturais e tal. Tem vamos dizer assim, uma campanha, todo um olhar para isso agora, né? Quer dizer, aí é muito mais fácil você chegar com seu filho à noite e você pede um lanche, porque cozinhar dá trabalho, eu não sei direito. Mas agora a gente está voltando o olhar para isso, porque as pessoas têm que aprender a cozinhar, aprender a fornecer aquele alimento mais fresco e mais natural para a criança, né? E eu vou te fazer uma pergunta, então, que eu acho que é bem difícil de responder. Uma criança que já está, assim, com a personificação do mau hábito, vamos dizer assim. Come bolacha, come chocolate, iogurte, refrigerante, que dá até arrepio. Dá até arrepio. Como é que essa mãe vai mudar essa criança agora? Porque você criar desde pequenininha, né, adquirindo bons hábitos, mostrando para a criança que você tem uma mesa saudável, que você cultiva, que você cozinha, eu acho que é mais fácil, né? A criança já cresce naquele clima, né? Sim. Ela já vai ficando acostumada com todo aquele ambiente saudável. Mas e aquela que já está contaminada pelos maus hábitos? Como é que a gente resolve isso agora? A gente tem que resolver a família. Primeiro a família, de novo volta para a família. De novo a família. Porque assim, se a família já come tudo saudável, é muito mais fácil você interiorizar naquela criança bons hábitos. Ela vai ver os pais fazendo, o que educa é o exemplo, né? Então, exemplo de bons hábitos. Agora, se aquela criança está numa família toda errada nutricionalmente falando, a gente tem que começar a infundir nos pais os bons hábitos para que aquilo se reflita na criança também. É todo mundo sentar na mesa, é todo mundo comer verdura, é todo mundo ficar preocupado em fazer um pratinho colorido. Tudo em conjunto, né? Porque a criança, ela acaba sendo educada pela rotina da casa mesmo, né? É ir mudando a rotina, é tirando o refrigerante de todo dia, é deixando só no final de semana, porque também não é assim simplesmente proibir a criança, olha, você não come mais chocolate, você não toma mais refrigerante, está tudo acabado. Até porque isso é coisa de criança, né? Até porque isso é coisa de criança, né? Então, assim, faz parte e a criança pode ter contato com aquilo, porque ela vai ter contato com aquilo na vida, mas não deixar aquilo um hábito. Às vezes a criança gosta de um lanche, um fast food. É um dia, é um momento, não são todos os dias, né? Não é pegar a criança na escola e já passar e já comprar um fast food e comer aquilo. É comer o arroz, feijão, a verdura e a carne ali e, eventualmente, na exceção, a gente colocar esses alimentos, né? Porque uma criança que não está bem nutrida, né? Que está acima do peso, eu acho que o resultado negativo desse é o impacto em várias áreas da vida dela. Na hora de brincar, não consegue correr, se ela está acima do peso, né? Na escola, uma criança, acho que assim, que não está bem nutrida, eu acho que até o raciocínio dela não é o mesmo, né? É uma criança mais lenta, é uma criança que já está inflamada desde criança, porque você ter uma inflamação que vai gerar uma doença quando você tiver, vamos dizer assim, na velhice, essa inflamação começou quando você era adulto. Agora, se você já começa alimentos refinados desde criança, essa inflamação ela está sendo gerada muito antes. Então, a gente vai ter adultos jovens doentes porque a gente não cuidou da alimentação quando eles eram crianças, né? Gente, é delicado. É bem delicado. E mudando um pouquinho de assunto, os atletas... Como é que porque você cuida de atleta, né? Como é que funciona a alimentação do atleta? Eu sempre fico curiosa com isso. Então, os atletas, na verdade, eles, dependendo da modalidade que eles fazem, eles têm que comer muito mais e muitas vezes até suplementar para conseguir ter os nutrientes de maneira eficiente para fazer o esporte que eles fazem. Às vezes é um corredor de longa distância, às vezes é um triatleta que treina 3 modalidades, às vezes é alguém que faz halterofilismo, levantamento de peso.
que precisa de uma massa corporal muito maior, que precisa de alimentação suficiente para manter aquele corpo, né? E esse atleta, chega no fim do ano, ele pode fazer um excesso ou não? Os atletas funcionam como nós, normais, vamos dizer assim. Eles podem fazer os excessos pontuais, né? Porque faz parte da vida, né? Mas eles são muito mais focados e equilibrados, porque muitas vezes isso é a profissão deles, né? Então, assim, vamos dizer, a carreira deles depende disso, né? E o que você diria, o que você chamaria hoje de uma alimentação saudável, um prato saudável? Um prato saudável, por exemplo. Um prato saudável no Natal. Me fala aí, no Natal. No Natal, por exemplo, se a gente comer uma carne, qualquer dessas que sejam servidas, tipo um peru, um chester, um tender, um lombo, pode até colocar um pouco de arroz integral, uma salada. E como é Natal e como é exceção, vamos colocar uma taça de champanhe e até mesmo um doce de sobremesa, um pedaço de doce e tá tudo feito. Pronto. A gente também ouve sempre dizer o seguinte, a gente não engorda a partir do momento que a gente se alimenta e se sente bem, né? Aquela sensação de excesso, aquilo é que engorda. Exatamente. Então é saber comer, né? Saber comer para você não comer em excesso, assim, por exemplo, eu vou comer até eu não aguentar mais. Não é isso. Sem chance. Comer mastigando devagar, comer assim, dando tempo para o seu organismo entender que você está se alimentando. Isso também é muito importante. Isso faz parte da reeducação alimentar. Comer devagar, comer com consciência daquilo que você está comendo, né? Porque tem uma coisa assim também. Se a gente já comer um pedacinho, a gente já sabe o gosto do doce inteiro, porque é tudo o mesmo gosto. Então, para que você vai comer vários pedaços? Várias vezes. Olha, infelizmente, a gente tem que encerrar. Onde é que as pessoas encontram a doutora Lenina? Na Clínica Juve, né? Vocês podem seguir a gente no Instagram, @clinicajuve. E daí qualquer informação pode pedir por lá. Tá vendo, gente? Olha só, o recado tá dado aí, a cartilha foi apresentada aqui, é só seguir agora, tá bom? Não tem desculpa não. Muito obrigada por ter ficado conosco até agora, uma ótima semana e sábado que vem tem mais. Um beijo, fiquem com Deus.